pessoal, de novo. Estamos aqui então hoje com a Mari, que é minha amiga, e me emprestou o livro O Despertar da Senhorita Prim, que é um livro que eu já tinha visto uma certa propaganda em meios católicos, né, principalmente mulheres falando muito a respeito dele. Eu tinha curiosidade para ler, mas não tinha tido a oportunidade. Então eu agradeço a Mari por me emprestar o livro, me oportunizar e por estar aqui hoje com a gente. Capaz, é um prazer. Falando brevemente sobre a sinopse desse livro. A senhorita Prim, um dia ela descobre um anúncio de jornal que dizia o seguinte: procura-se espírito feminino em nada subjugado pelo mundo, capaz de trabalhar como bibliotecária para um cavalheiro e seus livros, facilidade para lidar com cães e crianças, melhor sem experiência de trabalho. A senhorita Prim se interessa porque ela não se sente um espírito subjugado pelo mundo, mas ela é uma pessoa que tem muita formação acadêmica, diferente do que pede aqui o anúncio. Mas ela aceita o desafio e vai pedir a vaga. Falando um pouco da autora, né? A Natália San Martín, ela é uma escritora, na verdade ela é uma jornalista que fala sobre economia e ela é madrilhenha e católica, pelo que eu descobri. Porque eu estava em dúvida numa época se esse livro seria protestante, mas ele é católico mesmo. Então, Mari, te perguntando de novo, porque o primeiro vídeo deu problema. Como é que tu descobriu esse livro? Então, como tu mesma disse, né? Tem algumas meninas do Instagram que são católicas, que eu sigo bastante, e elas estavam fazendo muita propaganda ultimamente sobre esse livro, falando que a gente se encontraria nele, porque, como a Suzy falou, né, a autora, ela é católica, e isso tu vê ao longo do livro, porque ela deixa vários destaquezinhos ali discretamente, e eu descobri pelo Instagram, mas eu só pude ler ele porque foi um presente de uma amiga minha, um presente de aniversário, e era um livro muito confortável para mim, né? Porque é bem o que as meninas falavam, que a gente ia se encontrar. Então, tem a minha fé, tem o que eu gostaria de ver no mundo, né? Essa mudança que eu acho que seria necessária hoje em dia. E também a minha forma de viver, né? E fora que é um romance, ele tem um romance discretinho ali, mas é maravilhoso. Então, pra mim, ele é muito confortável, tanto é que eu já li umas 2 ou 3 vezes. E, assim, no vídeo que deu errado, eu perguntei pra Mari se alguém tinha criticado esse livro. E não teve, né? Não, até hoje eu não vi nenhuma crítica negativa, nem pro vídeo. Eu tava vendo algumas resenhas, né? Eu tava pesquisando um pouco mais pra refrescar a memória, e nem nas resenhas que eu li eu não vi nada negativo. E eu disse pra Mari que esse ia até hoje, porque hoje esse livro finalmente ia receber críticas. É importante as críticas também, né? Então não me matem. Ainda bem que eu trouxe a Mari aí pra defender o livro. Então eu disse que esse livro, ele tem algo que tem acontecido, né? Um fenômeno que a gente tem percebido mais recentemente, que é uma espécie de êxodo urbano, né? De famílias e pessoas que estão, de alguma forma, contrariadas, né, com o que o mundo vem vivendo hoje, seja na questão da educação, que é um tema que ela trata bastante aqui, educação das crianças, dos filhos, ou o bombardeio ideológico que a gente passa na sociedade que a gente vive, nos meios de comunicação, e talvez também numa tentativa das pessoas migrando para um meio mais rural, mais exilado, tentar fugir dos comportamentos de massa, né? Que todo mundo faz a mesma coisa e pensa sempre do mesmo jeito, né? Então eu sinto que esse livro, ele realmente é uma afronta, um conflito contra esse pensamento que se incorporou, talvez, na mente de todo mundo, né? E a senhorita Prim, ela é uma pessoa, como ela diz, que não se sente subjugada pelo mundo, mas ela tem uma tendência mundana em certos aspectos, né? Ela tem alguma, vamos dizer assim, alguma experiência, como é que a gente pode chamar a experiência da senhorita Prim? Ela vive alguns valores contemporâneos, vamos dizer assim. É uma experiência negativa, digamos assim. Porque ela tem um pouquinho do toque do feminismo, ela não entende muito sobre virtudes, tanto é que tem uma parte muito interessante que o senhor da poltrona, né, que ele fala do sentimentalismo, e daí ela fica ali meio que num combate com ele, mas toda a discussão deles, né, toda a afronta que ela recebe dele, ela aprende.
ela é mais quem apanha, na minha opinião. Isso, né? é isso que eu ia dizer. Já que tu falou, já vou adiantar uma das minhas críticas pro Sim. livro. Assim, que personagem loser, sabe? Eu achei, tá? Porque assim, ela não ganha uma discussão, ela sai humilhada de todos os debates. E não é só com o personagem principal, é qualquer cidadão da cidade, Sim. até uma criança que ela encontra, humilha ela assim, ó, de uma maneira terrível. E isso me irritou bastante, mas que personagem sem fibras, sem nada, né? E ela ainda disse que era uma personagem que debatia muito, né? Meu Deus, mulher, tu não ganha uma, né? Ela foi uma personagem, assim, que não me ganhou de forma nenhuma. E é uma pessoa com muita formação acadêmica. Muita formação Só que a formação acadêmica não entrou muito aí, né? Ela não teve muito espaço. Ela é uma pessoa que tá com uma crise de fé também, pelo jeito, né? Vive Sim. uma crise de fé. Então, em muitos aspectos, ela vai entrar em conflito com o que se vive lá em Santo Irineu de Hanoi, não sei se é assim que fala. Então, ela vai entrar em alguns conflitos, mas eu entendo que a escritora trouxe o conflito propositalmente para trazer os questionamentos contrários que haveriam para esse estilo de vida. Não tem alguma coisa nesse livro que tenha te incomodado, Mari, que tu não tenha gostado? Ou, assim, a tua aprovação para ele é total? Uma coisa, não é a palavra incomodar, eu acho que não se encaixaria, mas é uma coisa que eu fiquei um pouquinho, com pontos de interrogação, que é o final, né? Eu posso falar? Tá, momento spoiler, uns minutinhos aí, se não quiserem quer saber, tomar, dá um pulinho. Dá uma pulada. Mas ali no final, né? Não é que eu espere, assim, eu acho que seria interessante uma segunda versão, né? Um livro 2 dele. Mas não necessariamente, porém, o final ele me deixou um pouquinho... E o que ela fez depois? Pois é. Né? Porque ela se encontra numa cafeteria, ela leu uma carta, ela estava lendo um livro, estava em paz consigo mesma. E ela decide ir embora. Por causa de um anúncio que mandaram pra ela. E daí o que aconteceu? Sabe? Toda aquela discussão que ela teve com o Homem da Poltrona, tudo que ela aprendeu com as crianças até mesmo, tudo que ela aprendeu com as mulheres da Liga Feminista. O que houve, sabe? Eu senti que ela deu uma mudada, mas como é que foi essa mudada? Foi bastante? Deu um resultado na vida dela de verdade? Como é que foi, sabe? Então isso eu fiquei um pouco que parece que a autora não colocou tanto o resultado de tudo isso. Ela colocou de uma forma muito, muito sucinta. Tanto é que não percebe tanto, então... Pois é. Isso eu não sei o que pensar. Não sei se é um defeito, porque eu acho que ela quis dizer que a mudança da personagem não foi brusca, né? Foi sutil, foi algo que foi acontecendo dentro, no interior dela, né? Mas realmente o final fica assim, sem a gente entender. Eu tirei uma conclusão sobre o final, mas acho discutível. Acho que alguém poderia dizer que foi outra coisa. Ficou realmente a bola picando, né? Exatamente. Bom, eu vou falar aqui as coisas que eu achei do livro e a Mari pode me interromper e contrapor sem problemas. Não temos medo de debate aqui. Tudo bem. Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu senti, e acho que isso a Mari vai concordar, tu leu Jane Austen, né, Mari? E eu achei que ela tem uma boa inspiração na Jane Austen, não achou? Bastante. Isso, eu só li Emma, mas como eu conheço um pouco o enredo das outras histórias, eu senti que ela pegou bastante, assim, as características, tanto que a própria senhorita Prim discute Jane Austen no livro, né? Ela fala de alguns clássicos e a gente percebe aquele casal que tem alguns conflitos, né? Então tem um romance no livro, mas um romance bem Jane Austen, né? Aquela coisa que nada parece que acontece nunca, né? Que ela acha que ela tá apaixonada por ele, mas ela não tá. Então é aquela questão do orgulho até, né? Que ela se prende um pouco. Como que eu posso estar apaixonada por um homem que é totalmente diferente? Isso. Então, eu senti que tem uma boa pegada de Jane Austen. E outra coisa que eu senti, posso estar errada, é que também tem um pouquinho de Brontë, assim. Eu li Jane Eyre, que é um livro que, na minha opinião, é muito bom. Todo mundo deveria ler. Eu acho que quem gostou desse livro vai gostar desse aqui também, tá? Vale a pena a leitura. E esse livro da Charlotte Brontë tem alguns aspectos que me lembraram um pouco, especialmente o encontro inicial que a personagem principal, no caso a Jane Eyre, tem com o Mr. Rochester, me lembrou um pouco o que acontece aqui da primeira vez que a senhorita Prim encontra o Homem da Poltrona. Que, por sinal, foi outra coisa que me incomodou. Por que ela não deu um nome pra esse personagem? Ela chama de Homem da Poltrona, que preguiça é essa? Por que ela não deu um nome pra ele? Aí ela fica falando o Homem da Poltrona o livro inteiro e a mãe do Homem da Poltrona. Fica aquela frase gigante em vez de atribuir um nome. Por que tu acha que ela fez isso? Eu acho que é justamente essa questão do suspense, né? Que eu acho que ela quis deixar até no final.
E daí é o Homem da Poltrona, porque convenhamos, esse nome ele tem um peso. O Homem da Poltrona, né, ele passa uma visão séria, uma pessoa que... Nossa, o Homem da Poltrona. Então, acho que ela quis deixar esse gostinho de suspense, talvez um peso em cima do nome dele. E eu acho que ela conseguiu, né? Porque quando ele ia falar, quando falavam dele, ficava uma coisa mais escuridão. Sim. O cara é tipo o mestre Jedi, assim, da cidade, né? Que todo mundo respeita. E eu já não ia me dar bem nessa cidade, eu já vi que eu ia quebrar os pratos com ele. Ele é um personagem, na minha opinião, muito chato. Ele é muito, assim, ó, sabe tudo e inquestionável. Ele é muito chato, na minha opinião, assim... Né? Mas claro, isso aí é uma questão de gosto. Eu entendo que ele tem um charme, alguma coisa assim que conquista, né? Que a escritora, a autora tentou fazer assim um clima de romance, mas pra mim eu teria a versão total a esse homem, até porque eu achei ele muito certinho, e eu tenho uma teoria de que as mulheres não gostam de homem certinho, mas isso aí é a minha teoria. Eu acho que a gente gosta dos errados. Então, vamos conversar. Outra coisa que eu achei, assim, que eu senti nesse livro, tá? Existem livros que a pessoa escreve porque quer escrever uma ficção. E nesse caso, eu senti que a autora, ela queria trazer uma discussão e provar um ponto. E para isso, ela escreveu um romance. Ela escreveu uma ficção para provar um ponto. Em vez dela fazer um livro filosófico de discussão, ela pegou toda a discussão que ela gostaria de abordar e colocou nos diálogos dos personagens. Na minha opinião, tá? É preciso muita maestria do autor para criar um livro bom assim. Eu acho que a história fica insípida quando a tua intenção é mais provar um ponto do que contar uma boa ficção, tá? E foi isso que eu senti. Não que esse livro tenha uma história ruim. Eu acho que foi bem feita. Acho que foi direitinho, assim, mas eu fiquei com uma sensação de que os personagens ficaram um pouco diluídos, deixou um pouco a desejar, porque ela estava mais preocupada em provar algo do que explorar a individualidade dos personagens. Mas isso foi uma sensação que eu tive ao ler. Pode falar, vai. Eu vou parecer muito puxa-saco do livro, mas eu acho que ela conseguiu equilibrar bem. Eu acho que ela conseguiu, porque ela colocou as discussões dos personagens e, ao mesmo tempo, ela colocou a opinião dela e trouxe essa reflexão. Tanto é que, eu vou dar um adendo aqui, né? Mas a primeira vez que eu fui ler ele, eu não consegui continuar. Eu li as primeiras páginas e, pra mim, tava muito complicado. Eu não sei se a forma de escrita dela ou a história em si, que começa meio confusa, mas eu não consegui continuar. Aí eu abandonei ele num canto, aí depois eu me decidi de recomeçar tudo de novo, e daí eu consegui seguir e eu me apaixonei por ele. Mas eu acho que ela conseguiu equilibrar bem. Eu acho assim, ó, como eu já li, como eu falei pra vocês, quem já leu Jane Eyre, tá? Quem já leu caminho, né? outras coisas, sente alguma diferença na história, né? Quem tá acostumado com outros romances clássicos, assim, pode sentir um pouco isso. Em todo caso, eu estou dizendo que o livro não é ruim, ele é bom. Ela conseguiu contar bem uma história, mas na minha percepção, no meu sentimento, ficou um pouco insípido. Ficou mais para provar um ponto do que para explorar uma história realmente envolvente. Sim, as crianças. As crianças me incomodaram bastante nesse livro. Eu achei elas extremamente arrogantes. Parece que elas pegavam um adulto que não sabe e elas sabiam que não sabiam só para dar uma tenteada, assim, vou desafiar ele, né? Como ela mesma diz, assim, ela chega e sente que as crianças são cheias de enigmas. E esses enigmas, elas faziam com quem elas sabiam que não sabia a resposta. E eu achei mal educado. Se eu tivesse uma criança assim, eu dava-lhe uns bons aqui, ó, uns bons beliscões, assim. Tu não me faz isso que isso é feio. E o pior... Mas com ela eu achei bom, porque ela merecia. Algumas vezes ela merecia, viu? Eu achei desafiador do lado deles, mas... eu acho assim, ó, eu sinto que existem crianças assim, né? Sim. Especialmente as crianças criadas nesses meios em que se dizem pra elas, vocês estão tendo uma educação melhor que a dos outros, acima da média, elas começam a acreditar nisso e começam a se sentir assim, o Einstein na Terra, ou talvez até o santo que já tá pronto, sabe? Eu acho que existe um sério risco para todos os cristãos, na verdade, quando a gente começa a sentir uma certa soberba. Eu tenho a resposta, eu vivo correto, e o outro não. Acho que isso é um risco, né? E essas crianças, na minha opinião, correriam um sério risco, porque foi isso que eu senti delas. Então, foi uma coisa que me incomodou. E eu queria também fazer um adendo, né? Já que a Suzy tava falando das crianças, que qualquer livro, né? Não só esse daqui, mas quando a gente se permite ir longe, né? Não ficar só dentro da história. Porque, por exemplo, aqui tem a marcação com clipe, com folha, com risco, mas
ela entra, né, e no quarto ela vê uma pintura de 3 pessoas e ela fica um pouco confusa com aquilo, né, o que significaria. E uma criança aparece do nada na porta falando que é a pintura da Santíssima Trindade de Rublev. E a primeira vez que eu li, eu passei reto, né, aquilo que eu falei que eu não estava muito afim, né, que eu parei. Mas na segunda vez, eu vou pesquisar sobre essa pintura, né, vamos ver se é uma ficção ou se realmente existe, né, se não foi a autora que inventou. E realmente existia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Que é uma impressão. Eu vou botar uma imagem aqui na tela. Isso, mas essa é a pintura. E eu pesquisei sobre ela, né? O que a pintura queria dizer, né? Se tinha qual o significado por trás. E eu achei no site do Padre Paulo Ricardo. Então isso me deixou encantada, né? O Padre Paulo Ricardo. E ele explicando tudo que tem por trás daquela pintura, né? Que até os borrõezinhos, se é que pode se chamar assim, do óleo, tinham significado, né? Que a Santíssima Trindade é ela em si mesma, que é uno, né? Então, todo esse significado, então eu me permiti sair do livro, eu pesquisei uma citação, uma simples citação, porque isso não se desenvolve, né? Então eu fui atrás dessa citação e aprendi sobre uma pintura e daqui eu ouso dizer que saiu um pouquinho da minha paixão por pintura, porque agora eu me interesso. Então eu quero saber o que tem atrás daquela pintura, eu quero saber sobre aquele autor, né? Então isso é maravilhoso. E ao longo do livro ela coloca vários autores, né? Vários livros que são clássicos, muita coisa assim de peso, né? Cultural. Citações da Bíblia. Citações da Bíblia também. Coríntios. Então ela vai a fundo assim na questão sobre educação. Vê se que é uma pessoa que tem mesmo muito conhecimento. Sim. E acho que essa é uma das críticas importantes do livro, a questão de como hoje a cultura, o ensino tem se perdido. Enfim, a gente vive uma crise cultural, né? Isso que eu estava dizendo, uma crise cultural, e ela quer fazer todo esse resgate, né, de uma cultura. Agora também tem outras coisas que eu não concordei muito nesse jeito de estudar. Tem uma hora no livro que as crianças estão vendo um livro infantil, que é... Eu conheci um desenho animado que era o Sapo Maluco. Não sei se esse é o nome da obra, mas pelo menos pode ser inspirado nesse livro que ela tá falando. Que tem uma topeira, uma doninha, não me lembro, sapo, enfim, vários animais. E ela diz assim para as crianças, eu estudei esse livro, os significados. E aí as crianças dizem assim, como assim tu estudou? Esse livro foi feito para ser apreciado, né? Um livro... para criança, uma história, não é para a gente ficar explorando assim. Mas, por outro lado, ao longo do livro, eles não param de falar sobre como é que eles chamam? Os contos de fadas, né, e explorar temas dentro dos clássicos. Então, eles fazem o que eles dizem para não fazer. Eles estudam, eles pesquisam a respeito. Então, eu não concordei com isso, não concordei nem um pouco com isso de que um livro não deve ser estudado. Acho que toda vez que tu tem um autor, ele tem influências. Vale a pena tu conhecer as influências e o que ele pode querer ter passado com aquela mensagem. É isso que a gente faz aqui, né? Pelo menos intuitivamente. Bom, gente, assim, então... Acho que era isso que eu queria dizer que me incomodou no livro, tá? O que me incomodou nesse livro, então, foram os personagens. Foi tudo. Foram os personagens, foi a história. Foi algumas críticas que ela faz que eu não concordei. Mas, apesar disso, para não ficarem bravos comigo, eu vou dizer que é um livro que eu recomendo, tá? Eu recomendo esse livro, que eu acho que ela traz uma temática bem importante de ser refletida. Eu, particularmente, não gosto quando a gente está num ambiente que nos joga regras em cima de como a gente tem que viver. Que é o que eu senti um pouco nessa cidade de Santo Irineu, assim. Existe aqui um código e é assim que a gente vive. Não venha questionar, sabe? Eu não gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que nesta cultura que a gente vem vivendo hoje, ou essa falta de cultura, também existe isso. Também existe esse jeito de viver que nos é imposto, né? Como eu estava falando, né? Essa coisa da massa, do comportamento de massa, que a gente tem que se acostumar. Eu não gosto da escola como ela é, mas ok, né? Vou pagar uma escola mais cara pro meu filho e vamos ver o que acontece, né? Então, a gente não faz nada efetivamente para mudar a realidade que a gente vive. Então, eu acho que as pessoas que tomam essa coragem de eu vou me mudar e vou fazer algo diferente na sociedade, elas estão certas. E eu acho que esse livro é um convite, assim, né? Pra gente pensar o que eu posso fazer para realmente ter uma vida diferente para mim, para minha família e não me acomodar. Porque eu acho que as pessoas estão muito acomodadas.
Então, no fim, mesmo eu não gostando de vários aspectos do livro, é um livro que eu recomendo. Acho que a gente pode tirar boas mensagens daqui. E também sobre essa colocação que tu deu agora, né, das pessoas se isolarem pelo jeito delas ser diferente desse comportamento em massa. No livro, a gente pode ver que eles não estão se isolando completamente. Eles não estão tendo aquela parte do orgulho, né, de não vou me misturar, de não vou chegar perto de quem pensa diferente. Não, né? Porque ela chega lá com meio ao contrário do que era o pedido do senhor da poltrona, né? Porque ela tinha bastante formação acadêmica, porque ela era super diferente, né? Como eu falei, ela era feminista, ela não conhecia as virtudes, o jeito dela de lidar com as discussões que ele fazia não era muito maduro algumas vezes. Mas ele acolheu, ele contratou ela trabalhou ali, morou junto com eles. E o pessoal da comunidade também ensinava, conversava com ela, né? As mulheres da Liga Feminista. E então eles não se isolaram, né? Isso eu achei legal. Eles ensinaram e eles deixaram uma marca nela. Que a gente pode ver depois, ela deixou uma marca. Então ela sentiu, ela mudou pelo menos um pouquinho. Eles deixaram esse gostinho. E tu recomenda o livro? Recomendo. Muito! Então tá, mas assim, é um livro de nicho, né? Não sei se é qualquer pessoa que vai se interessar, né? Sim. Mas, assim, eu sinto que é um livro que vale a pena ser lido, pelo menos pela discussão social, né, que ele fomenta, né, é uma discussão que aborda muito a questão da sociedade, da educação. Eu acho que esse é o grande mérito do livro. Então tá aí uma recomendação nossa. E é isso, quer dizer alguma coisa mais, Mari? Leiam este livro, saiam dele, leiam ele, mas saiam, aprendam outras coisas e também possam discutir com as pessoas, né, sobre isso. Eu não concordei com tal ponto, como a Suzy trouxe aqui. Então, toda opinião é válida, né, até pra gente aprender mais, ver diferentes visões, porque, como eu falei, eu não tinha visto um ponto negativo sobre ele ainda. A Suzy me trouxe o primeiro, mas tudo bem, né, tá ótimo. Então, leiam, né, quem se interessar pelo que a gente falou aqui, pode dar uma pesquisada na internet também. E saiam dos livros que vocês leem também, que é muito importante. Vocês vão aprender bastante. E depois de lerem, venham aqui nos comentários para dizer o que acharam. Curtam ou deem um dislike no meu vídeo, se vocês ficaram bravos com o que eu falei. E que mais? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações. Vejam meu blog. Este livro aqui, eu vou deixar o link dele na descrição, caso alguém queira adquirir esse livro ou algum dos outros que eu falei, vai estar tudo no link da Amazon, caso alguém queira adquirir. Toda vez que vocês adquirem algum produto pelo meu link, vocês estão me ajudando. E é isso aí, né? Ficamos por aqui? Então tá, quem sabe até uma próxima vez que a Mari resolva aparecer aqui no canal. Será? Muito obrigada pela participação, Mari. Obrigada por me emprestar o livro. E qualquer livro que quiser me emprestar, eu aceito. Já tenho mais ideias, viu? Se gostarem, peçam pra eu voltar. Isso, peçam aí. Digam se vocês querem a Mari de novo. Então tá, até mais. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.